obter no céu a eterna bem-aventurança, assim seja. Meus amados irmãos, podemos sentar para a nossa catequese de hoje. Nós estamos, então, fazendo a catequese sobre a Igreja. E o tema de hoje, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Essas chamadas as notas da Igreja, ou características que nos manifestam a Igreja fundada por Jesus Cristo. Como é que eu sei qual é a Igreja que Jesus Cristo fundou? É só você procurar saber se essa Igreja ela tem unidade, santidade, catolicidade, ou seja, universalidade, e se ela é apostólica, se ela vem dos apóstolos. Isso é chamado de nota. A palavra nota vem de notus, em latim, quer dizer conhecido. Nota é aquilo que manifesta alguma coisa. Por exemplo, o aluno faz uma prova. Conforme a quantidade de acertos que ele tem, o professor vai expressar com uma nota. Vai dar uma nota que é um número que simboliza a quantidade de acertos. Se acertou tudo, leva 10. Mais ou menos ali 7, 6, muito pouco, 1, 2, nada, 0. Então o número é a nota que está manifestando a quantidade de acertos. Então as 4 notas da Igreja são essas características que manifestam qual é a Igreja verdadeira de Jesus Cristo. Primeiro, a Igreja ela é una. Por quê? Ela tem um só Senhor, professa uma só fé, nasce de um só batismo, ela forma um só corpo, vivificado por um só Espírito, o Espírito Santo, em vista de uma única esperança, no termo da qual todas as divisões serão superadas. Então essa é a unidade da Igreja. Ela é fundada por um só Senhor. Nosso Senhor é que fundou a Igreja. A fé da Igreja é uma só. Nós, católicos, qualquer parte do mundo, todos rezamos o mesmo credo, é a mesma fé. E todos nascemos das águas do mesmo batismo. Nos diversos ritos da Igreja, o batismo sempre é a mesma coisa. É derramar a água e dizer as palavras que Jesus ensinou. E a Igreja, ela tem como sua vida o Espírito Santo que derrama a graça em todos os corações dos fiéis. E nós caminhamos todos para uma única esperança, para uma única meta, que vai ser o céu. Então essa é a unidade da Igreja. O fator externo que manifesta essa unidade da Igreja se chama o Santo Padre, o Papa. É o Papa quem, representando Cristo na terra, une a Igreja. Então qualquer igreja, para ser a única Igreja de Cristo, precisa estar unida ao Papa. Por exemplo, nós aqui, Administração Apostólica, somos uma igreja local. A Diocese de Campos, uma igreja local ou particular. Ela pertence à única Igreja Católica Universal, porque o nosso bispo está unido ao Papa. E nós estamos assim unidos também. E assim no mundo todo. Agora, se tem uma igreja que se diz cristã, pode colocar o nome que for, se não está unida ao Papa, está fora da única igreja que Cristo fundou. É outra coisa, não é a de Cristo. Depois a Igreja é santa. Por quê? O autor da Igreja é o Deus Santíssimo. Então Deus é que fez a Igreja, não é obra nossa, é obra divina. Cristo, seu esposo, se entregou por ela para santificá-la. E Cristo dá o Espírito Santo que dá vida para a Igreja. Então é o Espírito Santo quem santifica, faz a Igreja ter essa vida divina. Embora reúna pecadores no seu seio, que somos todos nós, ela é santa porque ela possui a vida na graça de Deus. Nos santos é que brilha a santidade da Igreja. Você quer conhecer a Igreja Católica mesmo de verdade? Olha para os santos. Os santos são os católicos de verdade que realmente vivem a sua fé por completo. Eles é que fazem brilhar a Igreja que Cristo fundou. Ah, mas eu sei lá, na Igreja Católica tem muita gente que não serve. Claro, nós, por exemplo, somos todos pecadores. Mas você não vai olhar quem está errado, não. Quem está errado é um mau católico. Ele não é exemplo para ninguém, não. Igual, por exemplo, chega um estrangeiro aqui no Brasil, vem aqui a Campos. Eu quero mostrar para esse estrangeiro o povo de Campos, para ele conhecer. Eu vou levar onde? No presídio? Claro que não. Presídio é quem deu errado. Eu vou levar para pessoas boas, pessoas de bem, gente trabalhadora. Esse é o povo verdadeiro de Campos. A mesma coisa, na igreja eu vou olhar os santos. Eles são
quem mostra o que a Igreja Católica é de verdade. E os pecadores, que somos nós, estamos batalhando para chegar lá. Agora, Nossa Senhora é que é o exemplo maior, porque em Maria a Igreja é totalmente santa. Nossa Senhora no céu, já gloriosa, de corpo e alma no céu, ela já atingiu aquilo que a Igreja só vai atingir no final do mundo, que é ser totalmente santa na glória. Depois a Igreja, ela é católica. A palavra católico quer dizer em grego universal. Ou seja, a Igreja anuncia a totalidade da fé e tem à sua disposição e administra a plenitude dos meios de salvação. Ou seja, a fé verdadeira que Jesus ensinou, ela está toda somente na Igreja Católica. Outras denominações cristãs, elas aceitam algumas verdades da fé e, infelizmente, se separaram da Igreja de Cristo porque escolheram o que queriam aceitar e o que queriam descartar. Isso chama-se heresia. A palavra heresia quer dizer escolha em grego. Aquele que escolhe o que quer aceitar e descarta o resto. Então, eles têm algumas verdades, não têm todas. Como também os meios de santificação só estão na Igreja, que tem os 7 sacramentos e todos os meios de santificação que Jesus deixou. Por exemplo, fora da Igreja, até eles têm a Bíblia lá. Tem o batismo, tem a Bíblia, mas não tem confissão, não tem Eucaristia, por exemplo. Não tem devoção a Nossa Senhora. Está faltando muita coisa. Então, só a Igreja de Cristo tem toda a fé completa e tem todos os meios de salvação. E ela é enviada para todos os povos. Se dirige a todos os homens. Ela abrange todos os tempos. Ela é, portanto, missionária. Jesus enviou a Igreja para partir e anunciar o seu Evangelho a todos os povos. Então, ela é católica, ela é universal. E ela é, por último, apostólica. A quarta característica é essa. Está edificada sobre alicerces duradouros, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. No Evangelho nós vemos que Jesus, no meio dos discípulos, separou 12 apóstolos, colocando como chefe deles o apóstolo Pedro, e sobre esses apóstolos ele construiu a Igreja. Por isso a Igreja ela é indestrutível. É bom saber disso, hein? O pessoal pode perseguir, pode matar católico, como eles matam muito aí, podem fazer o que for, mas a Igreja ela nunca vai ser destruída. Por quê? Jesus garantiu isso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então a Igreja ela vai durar até o fim, mesmo que num momento haja poucos católicos, não importa. Ela não vai acabar, porque Jesus prometeu e a palavra dele não falha. Ela é infalivelmente unida na verdade e mantida na verdade. A Igreja, no seu magistério, ela não pode errar. O magistério da Igreja é infalível. Por quê? Porque é Cristo quem governa a Igreja por meio de Pedro e dos apóstolos, presentes nos seus sucessores, que são o Papa e os bispos. Então, são os bispos unidos ao Papa, como sucessores dos apóstolos, que são a continuação de Jesus conduzindo a Igreja na terra. Isso é que nos dá a garantia de que a Igreja não vai nem acabar e nem vai falhar na sua doutrina. Portanto, a única Igreja de Cristo é aquela que nós professamos no credo como una, santa, católica e apostólica. E também te fala que a Igreja é romana, não é? Por que a Igreja é romana? É porque São Pedro, o primeiro Papa, colocou a sede da Igreja na cidade de Roma. Também se diz isso aí, a romanidade. Mas são as 4 principais características. A Igreja que Jesus fez, ela é una, ela é santa, ela é católica, ela é apostólica. Qualquer igreja que você vê que não tiver as 4 características, não é de Jesus Cristo. E nós sabemos que só uma igreja tem as 4 características, que somos nós. Qual é o nosso nome? O nosso nome, sabe qual que é? É igreja. Ponto final, só isso. Como Jesus falou, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Ponto. Só nós somos a igreja. O pessoal pegou nosso nome para outras coisas aí, mas nós somos a igreja. Só que como a igreja se espalhou pelo mundo todo, lá na antiguidade, logo deram esse nome, né? O apelido ficou dessa característica muito marcante, dela ser universal. Então ficou chamada de católica, mas ela é a igreja
de Cristo, que é una, santa, católica e apostólica. Meus irmãos, fiquemos todos de pé, vamos cantar o hino inicial da Santa Missa.